Fecha a porta do seu quarto e ora. Oh, aleluia. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Paz do Senhor, queridos, amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que você seja abençoado por Jesus. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo, iremos aprender mais do livro de Daniel, porque eu sei que Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Aprenderemos neste capítulo 6 que o poder da oração foi a saída para Daniel, e a sua vida foi restaurada para a glória de Deus. Você quer saber como sua vida pode ser restaurada? Você quer saber como sua vida pode ser mudada? Já deixe seu like, já deixe seu ok, seu legal, se inscreva em nosso canal, compartilhe, abençoe este canal com outros irmãos, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Então, se você quer saber, não sai daí não. Vem comigo adorar o Senhor. Amém? Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, porque eu quero te dizer o que Deus vai fazer através da sua vida com isso que nós vamos aprender hoje. Leremos Daniel, capítulo 6, do verso 7 até o 9, que diz assim a palavra do Senhor. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, e os capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edital real e fazerem um mandamento firme que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Glória a Deus, queridos. Amém? Que a palavra de Deus hoje mude o teu coração, que a palavra de Deus hoje te dê uma direção especial para a sua vida. Eu tenho certeza que este capítulo 6 de Daniel vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida, porque nós veremos um homem de fé sendo restaurado pela glória de Deus. Nós veremos um homem excelente sendo salvo pela glória de Deus. Porque quando nós nos permanecemos firmes no Senhor, sabemos e confiamos que o nosso Deus é o que garante a nossa vitória. Nós veremos, queridos, neste capítulo 6, algo importante, algo interessante, onde o rei Dário, acima de todas as coisas, tratou Daniel como um homem excelente, um homem de um espírito excelente. Olha o que o versículo 1 vai chamar a minha atenção, a sua atenção. Olha só, Daniel capítulo 6, versículo 1 diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano algum. O rei colocou diante dele 120 pessoas. E no meio dessas 120 pessoas, ele levantou 3 príncipes. E entre esses 3 príncipes estava Daniel. Porque Daniel era um homem muito bom, um homem grandioso, um homem cheio de posse? Não, porque ele era um homem de espírito excelente. Era um homem que o Senhor engrandeceu em toda a sua estadia no palácio de Nabucodonosor. Desde o capítulo 1 nós vemos que a grandeza de Deus foi enorme. Nós vemos que o poderio e o senhorio de Deus foi enorme na vida de Daniel. Como o poderio e o senhorio de Deus também é enorme na minha e na sua vida. Nós podemos ver que ele levantou ao lado dele 120 pessoas. E vemos que simbologicamente, na simbologia profética, 120 tem um valor muito grande, queridos. Nós podemos aprender que ele levantou 120
nós podemos ver na simbologia profética que 120 tem um sentido especial. Primeiro, Deus reduziu a idade humana para 120. Moisés morreu com 120 anos de idade. Lembra disso? Gênesis capítulo 6, versículo 3, vai falar deste cumprimento, onde Deus diz que o homem morrerá com 120 anos de idade. Será até esta idade a idade do homem. E veremos em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, sobre o assunto da morte de Moisés, onde Deus diz que Moisés ali morreu com 120 anos de idade. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a glória de Deus na vida de Daniel. Quem sabe, querido, você está sendo perseguido pelo teu adversário e não está conseguindo ver. Porque os nossos inimigos, eles tratam de uma forma tão tremenda o jeito que eles querem tentar nos derrubar, tentar nos tirar da presença de Deus, tentar nos tirar da glória do nosso Senhor, que às vezes não percebemos, mas o que temos que fazer é continuarmos firmes diante do nosso Deus. Vemos aqui que Dario, ele tratou Daniel como um homem de espírito excelente. Um homem com a força, um homem com a grandeza de Deus na vida dele. E o homem que tem um espírito excelente, ele tem um espírito extraordinário diante dele. Porque espírito excelente representa a natureza suprema do homem, queridos. O homem ele pode ter dentro dele um espírito altivo, um espírito perverso, um espírito rebelde, um espírito impaciente, um espírito perturbador. Mas Daniel havia nele um espírito excelente da parte de Deus. Olha o que versículo 3 vai dizer. Então mesmo Daniel sobrepujou a este presidente e príncipe, porque nele havia um espírito excelente. E o rei constituiu-o sobre todo o reino. O rei pensava em colocar ele sobre todo o reino, porque o rei via em Daniel algo diferente do que os outros. O rei via em Daniel alguma coisa que chamava a atenção dele. Tem algo dentro de você que chama a atenção do teu adversário. Tem algo dentro de você que chama a atenção do teu inimigo para dizer que tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Alguma coisa na vida dela está chamando a atenção, alguma coisa em sua vida está chamando a atenção do teu adversário. Sabe o que é? É Jesus dentro de você, é o Senhor dos exércitos dentro de você, é a vitória de Deus dentro de você. Por isso que andamos em todo o tempo alegre, a nossa alegria incomoda os nossos adversários, irmãos. Às vezes recebemos algo que nem sabemos o porquê, quando vemos é porque nós estamos alegres e aquela pessoa, por ver a nossa alegria, tenta nos atingir. Com Daniel não foi diferente, com Daniel foi do mesmo jeito. Tentaram armar contra a vida de Daniel, onde eles olharam e não podiam incriminar Daniel em alguma coisa, usando a lei do Medo, do Persa, usando a lei babilônica. Eles não achavam defeito, não achavam falha em Daniel. Vemos que no versículo 7 eles se ajuntaram e começaram a dizer para o rei, olha só como o inimigo é sutil. Rei, que o povo faça que o povo faça um mês de adoração ao Senhor. Que ninguém adore a outro Deus ou a outro homem, se nem ao Senhor. Queriam encher a bola e a grandeza do rei. Queriam encher o ego do rei, porque sabiam que atingiriam o rei pelo seu ego. Porque o rei, ele quer ser glorificado. Ele quer ser exaltado. Então eles pegaram isso e começaram a trazer de uma forma que eles queriam ver um jeito ou uma maneira de incriminar a Daniel. Então eles chegaram diante do rei. Depois que eles disseram no versículo 5, então estes homens disseram, nunca acharemos. O teu adversário, ele nunca vai achar defeito em você se você estiver em Deus. Nunca acharemos alguma coisa a este Daniel, contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Aleluia. Fica firme. Permanece em Deus, porque a sua vitória vai chegar. Permaneça em Deus, porque a tua bênção irá chegar. Não importa onde o teu adversário queira lançar você. A sua vitória já é garantida, meu irmão. Glorifique ao Senhor por isso. Não deixe que o teu adversário diga que acabou, que é o fim, que é para você desistir. Não. Olha para Deus, porque Deus está dizendo para você, continua, permanece firme. Anda mais um passo, porque eu estou te dando a minha vitória.
Então eles não acharam defeito em Daniel e queriam acusar Daniel dentro da própria lei, usando aquilo que Daniel servia, que era o Senhor. Ele, ó rei, que ninguém mais sirva a outros deuses durante este tempo, só o Senhor. E com isso eles sabiam que mesmo tendo este decreto, Daniel estaria sempre buscando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E diz a palavra do Senhor que Dario achou bom, e no versículo 9 ele disse que ele selou esse edital. E assim o rei Dário assinou o edital de proibição. Tem algum edital contra a tua vida? Tem algum decreto lançado na tua vida? Eu repreendo hoje em nome de Jesus, porque eu sei que Jesus está com você. E a palavra de Deus vai dizer, queridos, que Daniel, sabendo dessa situação, ele não olhou para trás. O normal do homem é querer olhar para trás por ver o tamanho da dificuldade. Sabe o que é ser lançado na cova dos leões? Você saber que se você adorar ao seu Deus, você seria lançado na cova dos leões. Daniel teria tudo para... não vou orar, não preciso. É eu aqui, Deus. Pronto. Mas a Bíblia diz que a janela da casa de Daniel era de frente para Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que Daniel orava 3 vezes ao dia. Por saber deste decreto, ele decretou no seu coração: eu irei orar 3 vezes ao dia, porque eu sei que a vitória do Senhor virá. Quantas vezes você está tirando para orar ao Senhor? Qual é o seu tempo de oração para Deus? Qual é o seu tempo de busca ao Senhor? Está passando luta? Está passando dificuldade? Está orando, irmão? Está buscando? Está se retirando ao teu Senhor? Daniel não desistiu, Daniel não abriu mão, mesmo com um decreto, um edital selado pelo rei, dizendo que aquele que buscasse a outro Deus seria lançado na cova dos leões. Daniel mesmo assim insistiu. 3 vezes ao dia ele orava, 9 horas da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. Daniel tirava para orar ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que aqueles que armaram contra Daniel viram que ele orava da janela. Por isso começamos aqui este vídeo chamando a sua atenção para você fechar a porta do teu quarto e orar. Entrar na presença de Deus e orar. Por mais que vejam que você esteja fazendo isso, entra no secreto. Mateus capítulo 6 vai dizer: entra no secreto, entra no teu quarto e ora, porque aquele que te vê em secreto irá te abençoar. Aleluia. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer encher a tua vida. Deus quer te livrar do adversário. A Bíblia diz que o nosso inimigo ele fica tragando como um leão para tentar nos devorar. Mas há dentro de você, há acompanhando você, o leão da tribo de Judá. Não importa quantos leões estejam ao seu lado, mas o leão da tribo de Judá está com você. Aleluia. Deus é fiel para te abençoar. Ora, Deus, engrandece o nome do teu Senhor. Engrandece a presença do teu Deus. E a palavra vai dizer que Daniel, vendo isso, orou. Creio que ele jejuou, se colocou na presença de Deus. E foi levado ao rei. Olha, rei. Eu vejo os adversários chegando. Olha, rei. Aquele que você queria levantar como um príncipe, como do chefe de todos, quebrou o decreto que você mesmo fez, que o Senhor mesmo assinou. Ele está lá orando ao Deus dele. E a palavra de Deus vai dizer que Dario começou a entender qual era o motivo daquilo, a perseguição e a inveja que aqueles homens tinham. Quem sabe o teu inimigo está com inveja da tua vida. Quem sabe o teu adversário está com inveja de você. Não desista, permaneça firme, porque Deus vai tirar você desta cova. Deus vai tirar você desta batalha, desta luta e te dar vitória. E diz a palavra de Deus, eu quero que você acompanhe comigo. Aleluia. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, escuta bem isso, irmãos, para você entender que até aquele que decretou algo contra você vai profetizar a vitória na sua vida.
porque o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele irá te livrar disso. Creia que Deus vai te livrar disso. Creia que Deus vai te livrar desta batalha. Creia que Deus vai te livrar desta peleja. A vitória de Deus é com você. Vimos como foi a vitória de Deus na vida daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, em meio à fornalha. O 4º homem apareceu em forma de um ser vivente, em forma de um homem que até o próprio Nabucodonosor disse: eu vejo um semelhante ao Filho do Homem. E aqui nós vamos ver a grandeza de Deus em forma do Espírito de Deus revelado à vida de Daniel. É o Senhor mais uma vez entrando em ação na minha e na sua vida, meu irmão. E a Bíblia vai dizer que o rei se incomodou com aquilo, que não conseguia dormir. O rei não comeu, o rei não bebeu. O teu adversário vai deixar de comer e beber só para te abençoar, meu irmão. A Bíblia diz que o rei jejuou e clamava ao Deus de Israel que livrasse Daniel dessa luta, que livrasse Daniel dessa peleja. Versículo 19, então o rei levantou-se pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. Aleluia. Podemos ver que grandeza de Deus. Versículo 18 você vai ver, ó. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ele se levantou pela manhã bem cedo, foi depressa à cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, a grandeza de Deus vai acontecer na sua vida agora. A grandeza de Deus vai mudar a sua história agora. Creia nisso. Creia nisso. Começa a colocar no teu coração agora. Bota a mão no teu coração e diga: a grandeza de Deus vai acontecer em mim. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem você continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? O rei, meio recencioso, faz uma pergunta, um questionamento a Daniel dentro da cova. E chegando à cova, chamou por Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, aleluia, vive o Senhor para sempre. Que grandeza de Deus. Pense só, irmão, ser lançado numa cova dos leões. Eu não sei quantos leões tinha ali dentro, mas estudiosos dizem que tinham mais de 5, quase 10 leões. Nós podemos ver a grandeza de Deus na vida de Daniel. Homem nenhum poderia sair de lá vivo se não fosse pela glória e a presença de Deus. E Daniel diz em bom e suave tom: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem em mim algum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, para que crescem no Deus de Israel. Nenhuma roupa de Daniel foi rasgada, nada tinha de marcas de garras de leão na vida de Daniel, porque o nosso Deus fechou a boca do leão. Deus está fechando a boca do teu adversário. Quem está falando de você, quem está procurando desejar o mal, Deus está transformando a vida dele agora. Deus vai mudar a sua vida agora. Creia. Seja um homem, um servo, uma mulher, uma serva de Deus com um estado excelente, com um espírito excelente no Senhor. Quando estamos assim diante de Deus, confiamos em Deus e a boca dos leões são fechadas, as covas dos leões são abertas para que podemos sair de lá ilesos para a glória de Deus, porque a presença de Deus é real na minha e na sua vida, irmãos. Creia na grandeza do nosso Deus. Aleluia. E o rei escreveu um novo decreto, que todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. E ele disse que da parte dele um decreto seria feito,
que todos adorassem ao Deus de Daniel, porque é ele, o Deus vivo, a quem permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário até o fim do reinado de Ciro, o persa. Aleluia. Deus quer fazer assim comigo e com você. Não importa onde você esteja, se você esteja num cargo excelente na sua empresa, eu sei que tem adversários que tentam te derrubar, te tirar de lá, porque você tem um espírito excelente, porque você serve a Deus. A luta vem, a dificuldade vem, mas permaneça firme. Porque os leões irão dormir, as bocas dos leões serão fechadas para a glória de Deus. E você sairá desta peleja ileso, porque a glória de Deus abençoará a sua vida. Eu não sei qual é o leão que está tentando envolver você, mas eu sei que Deus irá mudar o rumo da sua história. Deus irá mudar o quadro da sua história, te dando vitória, meu irmão. Ouça hoje o que eu tenho para te dizer. Seja excelente em Deus. Seja um adorador, seja um adorador do Senhor. Deus vai dar a vitória para você. Eu quero que você feche os teus olhos, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus e Pai. Vemos aqui, Senhor, no capítulo 6, como o Senhor foi grande na vida de Daniel. Como são grandes as nossas lutas, as nossas dificuldades, o nosso adversário, como ele tem tentado sido grande, como ele tem tentado ser grande em meio a nós. Mas sabemos que o Senhor é o grande dos grandes, o maior dos maiores, o Senhor dos senhores. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o Rei dos reis. É aquele que nos guarda, nos protege. Se alguém que hoje está me ouvindo, Senhor, está passando por uma luta, uma dificuldade, um problema, algo que seja um leão na vida dele, o Senhor hoje está livrando-os e os libertando em nome de Jesus. Porque eu sei que a sua grandeza é esplendorosa nas nossas vidas, quando estamos com um espírito excelente, espíritos transformados diante do Senhor. Queremos viver pela graça do Senhor, pela fé do Senhor. Queremos viver cheios da tua presença, Senhor. Que hoje a tua igreja possa compreender o quanto o Senhor tem para nos abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e transforme a sua vida, queridos. Que Deus seja um engrandecedor na sua história. Seja aquele que vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você quiser assistir outros vídeos nossos, eu vou deixar aqui nos cantos para você ver e assistir no final deste vídeo. Você pode clicar e será levado a outros vídeos, porque eu sei que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.